Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso de manejo do solo, onde vamos falar sobre calagem e adubação. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Daniel Escotar, sou licenciado em Ciências Agrícolas e especializado em solos e adubação. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e é um prazer enorme para mim estar aqui compartilhando esse conteúdo que é de extrema importância para a agricultura brasileira. Ok? Alguns avisos importantes antes de a gente dar início. Primeiro de tudo, você deve estar aí com o seu caderno, caneta, lápis e borracha, pronto aí para poder fazer todas as anotações possíveis. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo gratuito, tá ok? Então aproveite o máximo possível deste conteúdo, tá? Infelizmente esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo, ele vai ficar por apenas uma semana disponível aqui na plataforma, tá ok? E depois ele é retirado do ar. Mas essa é uma contribuição da Agriconline para você que de alguma forma faz parte da agricultura brasileira, seja como estudante, profissional da área, técnico, engenheiro agrônomo, comerciante, produtor rural, enfim, seja qual for a sua área dentro da agricultura, esse é um presente para você. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de a gente iniciar o conteúdo propriamente dito, no final desse mini curso ainda temos outro presente para você, tá ok? Então fica até o final, você vai poder receber esse presente aí que nós da Agriconline estamos deixando aqui, disponibilizando para você. Bom, o nosso mini curso vai tratar sobre o manejo do solo, tá ok? Calagem e adubação. Então, acredito que você possa já ter uma ideia, ou não sei se você já é um profissional da área, se você é um agrônomo, um técnico, se você é um comerciante, um produtor rural, um estudante, acredito que você já tem uma noção básica desses assuntos que nós vamos tratar. Mas nós vamos falar de forma mais didática possível para que você possa ter o maior aproveitamento. Bom, sem enrolar muito, vamos dar início. Para a gente poder falar sobre manejo do solo, nós vamos ter que tratar alguns aspectos importantes dentro do solo. Eu não vou falar aqui de conceitos físicos e químicos do solo, nada disso. Porém, tem algumas informações que a gente não entender, fica difícil de a gente fazer o manejo correto da adubação e da calagem. Antes de a gente entrar na adubação, é importante saber que o solo ele só consegue disponibilizar nutrientes para a planta se ele estiver em condições ideais. E quando a gente fala em condições ideais, nós estamos referindo principalmente ao que nós chamamos de CTC do solo. Antes de qualquer adubação, primeiro é necessário fazer a correção. E quando a gente está falando em correção do solo, como eu disse anteriormente, é deixar o solo em capacidade, em condições de liberar e de disponibilizar nutrientes para a planta. Bom, para que a gente possa entender melhor, o solo ele é formado por três partículas principais: argila, areia e matéria orgânica. Aí nós temos outros como o silt, por exemplo, mas que estão diretamente ligados à fertilidade do solo, são essas três: areia, argila e matéria orgânica. Quando a argila mais a matéria orgânica se juntam, se unem, tá? Isso estou dizendo a grosso modo, elas formam o que nós chamamos de colóides. E se você não sabe o que são colóides, são partículas, tá? Que existem em todo o solo formado de cargas negativas. Como se fosse isso aqui, algumas pequenas partículas juntas que você não consegue ver a olho nu, mas todo o solo ele vai ter colóides, em maior quantidade ou menor quantidade. E lembrando que o que forma os colóides são as argilas mais as matérias orgânicas. Então, se o solo ele tem uma quantidade maior de argila com matéria orgânica, é comum que ele tenha uma quantidade maior também de colóides. E esses colóides, eles têm cargas negativas, tá ok? Na sua superfície. Então todo solo tem ali os colóides que tem cargas negativas. Bom, se ele tem cargas negativas, é comum que ele vá atrair para ele elementos de cargas positivas. Então os elementos que têm cargas positivas do solo, eles vão se adsorver nesses colóides, ou seja, eles vão ficar colados, grudados nesses colóides, tá ok? E daqui a pouco eu vou falar quando que isso é bom e quando que isso é ruim. Mas quem são esses elementos de cargas positivas? Bom, cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio, alumínio, entre outros elementos. Então esses aqui são os principais, sódio também, né, podemos colocar, são os elementos principais que ficam adsorvidos nesses colóides. Bom, mas o que isso tem a ver então com a correção do solo? Veja bem, esses elementos de carga positiva, eles vão vir aqui e vão se adsorver.
O que vai decidir se o nosso solo ele está em boas condições para que você possa em seguida fazer adubação é quem desses elementos que estão em maior quantidade adsorvido nos colóides. Então, o quê? Quem são os elementos que são de forma mais necessária para as plantas? É aqui, ó, cálcio, magnésio, potássio e o sódio, em pequena quantidade, mas o sódio também, que são macronutrientes, são nutrientes essenciais para a planta. Então, eles que devem estar ligados. O problema é quando esses elementos aqui de cima, que nós chamamos de bases, tá ok? Não vamos chamar ele de bases. Eles estão em menor quantidade. E esses dois aqui de baixo estão em maior quantidade. O hidrogênio e o alumínio. Então, olha só. Imagina aqui cálcio, magnésio. Aí nós temos hidrogênio, 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 alumínio, alumínio. Então, perceba que aqui nos colóides nós temos uma quantidade maior de hidrogênio e alumínio do que de cálcio e magnésio. Quando isso acontecer, o que nós chamamos de pH do solo, que é o potencial de hidrogênio, o pH ele vai diminuir, nós colocamos esse pH em uma escala de 0 a 14. E aqui no meio nós temos o 7. Tá ok? De 0 a 14. Então, quanto mais hidrogênio tiver ligado aos colóides, mais ácido vai ficar esse solo. Então, esse número aqui ele vai diminuir, vai vindo aqui 6, 5, 4, então ele vai chegar aqui no 4, por exemplo, que seria um solo bem ácido. 5 também é considerado um solo ácido. Então, quanto mais hidrogênio tiver no solo, mais ácido o solo fica. E quando ele vai ficando mais ácido, ele causa outro problema, ele traz junto com ele o alumínio começa a aparecer no solo. Então, é nesse momento que o solo ele fica em condições não favoráveis para a nossa adubação. O nosso solo começa a ficar ácido. E quando o solo fica ácido, muitas coisas começam a acontecer. Primeira delas, os nutrientes que você vai utilizar na adubação não vão funcionar. Porque determinados nutrientes só ficam disponíveis para a planta em determinados pH. Então, por exemplo, se o seu pH está ácido, fósforo não fica disponível, potássio não fica disponível, cálcio não fica disponível, nitrogênio também não fica disponível. Nitrogênio é um caso à parte, tá? Que a gente vai tratar depois, mas eles também não ficam disponíveis. A planta não consegue absorver nutriente como ela deveria. A atividade microbiana do solo, que é tão importante, também não consegue agir. Ou seja, quanto mais ácido vai ficando o seu solo, pior fica para o aproveitamento dos nutrientes e a planta não consegue se desenvolver de forma adequada. Salvo algumas culturas que conseguem ainda ter algum desenvolvimento em solos ácidos, mas a maioria elas não conseguem ter o seu desenvolvimento, a sua produção em solos mais ácidos. Então veja bem, quanto mais hidrogênio e alumínio tiver nos colóides, mais ácido o seu solo fica, menos fértil o seu solo vai ser por causa dessa quantidade. Esses elementos aqui, como tem cargas positivas, são chamadas de cátions. Então a nossa CTC, que eu havia falado anteriormente, é a capacidade de troca de cátions. E o que significa isso? A capacidade que o seu solo tem de trocar os cátions. Tá vendo? E esses colóides, esses elementos que estão aqui adsorvidos nos colóides, são eles que futuramente vão estar disponíveis para a planta. E quanto mais alumínio nós tivermos no solo, mais tóxico é, porque o alumínio ele é tóxico para as plantas, tá ok? Ele é tóxico. Então, quem eu tenho que ter disponível? Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Esses são os elementos, as bases que a gente precisa ter disponíveis nos nossos colóides. Tá ok? Então isso aqui que é a nossa CTC, a capacidade que aquele solo vai ter de trocar os cátions, tá ok? De trocar um cátion pelo outro. Então o que a gente tem que fazer aqui? Se os elementos que têm maior quantidade são hidrogênio, alumínio, tá? Nós temos que pegar eles e trocar eles. Trocar eles por quem? Por outros elementos que não sejam tóxicos, como cálcio, magnésio, tá? Entre outros. E como que eu faço isso? Eu faço isso através da correção do solo, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Como é que eu corrijo essa acidez do solo? Como é que eu corrijo a minha CTC? Então, é através da calagem que nós vamos estar falando agora. Outro ponto importante que é o seguinte, como eu já falei anteriormente, que não adianta nada você fazer uma adubação se o seu pH não está propício para aquela cultura. O
pH ideal seria entre 6, 6,5, 6,3. Tá? Esse é o pH que a gente deseja nas principais culturas aqui do nosso país. Tá, okay? É lógico que tem umas que preferem um pouco mais ácido, outras um pouco mais alcalino. Mas no geral, as principais culturas precisam aí de um pH entre 6 a 6,5. Então é isso que a gente tem que propor, é isso que a gente tem que fazer no solo. Corrigir ele para que a nossa CTC faça com que ele fique disponível. Então voltando aqui, quanto mais cálcio, magnésio, potássio nós temos disponível aqui no solo, aqui nos colóides, menos hidrogênio e alumínio. Automaticamente, menos ácido é o seu solo. Tá, ok? Então, a gente encaminha para chegar aqui entre 6,5 tá, 6,3, que é o ideal. E a partir de agora, então, nós vamos ver como fazer essa correção, como é que eu aplico esse calcário no solo, o que é a calagem, qual a fórmula que eu utilizo, como que eu faço essa aplicação. Tudo bem? Então, vamos para a parte da calagem agora. Dando continuidade, então como que eu faço a minha calagem? Como é que eu corrijo a CTC do solo? Bom, a melhor forma de se corrigir a CTC do solo, corrigir o pH do solo, é o que nós chamamos de calagem. E calagem nada mais é do que o ato de você fazer a aplicação de calcário agrícola no solo. Esse calcário agrícola ele é um composto retirado de rochas, principalmente, que tem em sua composição principal o cálcio, que é uma das nossas bases, que vai fazer a substituição ali dentro, ali nos colóides, né? Vai substituir o hidrogênio e alumínio pelo cálcio e também o magnésio, tá? Porque o nosso calcário pode conter magnésio e aí é uma escolha sua fazer aí de acordo com o calcário que você quer. Bom, como é que eu faço então essa aplicação? Eu preciso fazer a minha aplicação de calcário de acordo com o boletim técnico da cultura e minha análise de solo. Então você começa a perceber agora que não tem como fazer a minha calagem de forma eficiente sem antes fazer uma análise de solo. Eu preciso pedir uma análise de solo no meu local. Então é importante que você conheça, tenha um pouquinho de noções aí de análise de solo para poder fazer a interpretação. Tá ok? Então tem diversas fórmulas que a gente pode utilizar que chegam no resultado próximo, tá ok? A fórmula mais utilizada hoje no Brasil é a fórmula de NC, que nós chamamos de necessidade de calagem, que eu vou te explicar agora como fazer isso. Vamos lá. A fórmula é necessidade de calagem é igual Bom, a fórmula é T, esse T maiúsculo é o que nós chamamos de CTC. É o valor da CTC, tá ok? Que vai estar presente lá na sua análise de solo. Vezes VE menos VA. O que é o VE menos VA? Esse V significa, o que nós chamamos de V%, saturação por bases. Ou seja, quanto das minhas bases que eu tenho dentro da CTC. Lembra quem são as bases? Lá, cálcio, magnésio, potássio, sódio, que são os cátions que são bons para a minha cultura, que são bons para o meu solo. Tudo bem? Então, esse que são as minhas bases. Então, esse V%, esse V, significa quanto daquelas bases que eu tenho dentro da minha CTC. Tá ok? Então, VE menos VA. O que significa isso? O V%, o VE é o V que eu quero, que eu desejo. Cada cultura tem o seu V% ideal. Você vai ver que nós vamos utilizar esse exemplo aqui agora do café Conilon, por exemplo. Ok? Nós vamos exemplificar um cálculo com o café Conilon. E o café Conilon, o V% dele é de 60 a 70, ou seja, um V%, uma saturação por base de 60 a 70% é o ideal. Aqui nós vamos usar 65 para ficar a média. Menos o VA é a saturação por base atual do solo. Quanto que eu tenho de bases atualmente no solo? Percebe para onde que o nosso cálculo está nos levando? Eu estou pegando quanto que eu quero, quanto que minha planta precisa e quanto que tem no solo, estou diminuindo um pelo outro. Tudo bem? Dividido pelo PRNT. Esse PRNT significa poder relativo de neutralização total. É o poder de reação que o seu calcário tem. Então, cada calcário tem um PRNT diferente. Mas fala assim, Daniel, como é que eu faço então para escolher o PRNT? Primeiro, se você tem essa disponibilidade de escolher o PRNT, que ótimo. Porque não é em todas as cidades, todos os municípios que tem aí uma gama maior de PRNT. Ou seja, cada calcário vai ter um calcário com 80%, um com 85%, um com 90%, um com 100%. Então isso depende do local, mas se você pode escolher, melhor ainda. Esse PRNT significa o seguinte, tá? As pessoas às vezes acham, o PRNT 100% é melhor que 80%. Não. Um PRNT 100%, você consiga entender,
Quer dizer que em 3 meses, que é o tempo de ação do calcário, em 3 meses ele consegue corrigir 100%, tá ok? 100% daqueles colóides, em 3 meses. Isso é um PRNT 100%. Um PRNT 80% quer dizer que em 3 meses ele corrige 80% e os outros 20%, né? Se for 80%, 20%, se for 90%, vai sobrar 10%, vai sendo corrigido aos poucos. Mas você pode dizer assim, mas então o PRNT 100% é melhor. Não, isso depende da sua estratégia. Se você é uma pessoa que está fazendo um plantio de uma cultura anual, uma cultura de ciclo rápido, como por exemplo uma hortaliça, uma alface, você quer corrigir logo, porque você já quer plantar e já quer produzir. Agora, se você é um produtor, que você está plantando uma cultura perene, como por exemplo o café conilon, que nós vamos exemplificar aqui, talvez seja interessante usar um PRNT menor. Por quê? Porque você quer corrigir uma quantidade agora, mas quer corrigir com o passar do tempo, porque essa cultura vai ficar ali por 10, 15 anos. É lógico que você não vai passar 10 anos sem fazer uma nova calagem. Porém, é importante que o seu solo continue sendo corrigido aos poucos. Então, esse cálculo aqui vai levar em consideração o seu PRNT. Tudo bem? Então vamos lá. O meu T, aqui na análise de solo, tá? Eu vou olhar na análise de solo e vou ver quanto que está a minha CTC, que é representado pela letra T. No nosso caso aqui está 7,1, tá ok? Claro que isso é só um exemplo. 7,1. O meu V%, 60 a 70, vamos utilizar 65, ou seja, que é o VE, é o V que eu quero na cultura. E o meu VA está 15%. Aonde que eu acho isso? Análise de solo. Esses dois dados aqui, ó, o T e o VA, nós vamos achar na análise de solo. Esse V% eu acho no boletim técnico de cada cultura, tudo bem? Então meu VA está 15, agora é só eu resolver. Vamos lá. Necessidade de calagem é igual CTC 7,1 vezes VE. O meu VE aqui está quanto? 60 a 70, né? Vamos utilizar 65. 65 menos 15 dividido pelo PRNT, né? Que no nosso caso aqui vamos usar 80, ok? Como o café conilon é uma cultura perene e a gente quer que ele continue sendo corrigido aos poucos, nós vamos utilizar aqui 80. Se você fizer esse cálculo aqui, necessidade que você multiplica, né? Diminui esses dois, depois multiplica por 7,1 e divide por 80. Ele vai dar aqui aproximadamente 4,43 toneladas por hectare. Esse é o meu valor, o resultado sempre em toneladas. Quer dizer que nessas condições aqui, interpretando já a análise de solo, jogando esse cálculo, eu vou precisar aqui de 4,43 toneladas em 1 hectare. Essa é a quantidade que eu preciso. Porém, aqui que entra o maior segredo da calagem, que é a forma de aplicação. O calcário, ele é quase nada solúvel. Então, se você jogar ele por cima do solo, ele vai ficar ali por cima do solo. Ele não desce com a água. O que desce com a água é muito pouco. Mesmo se chover muito, um pouquinho daquele calcário vai descer. Mas, ou seja, se você utilizar 4,43 toneladas por cima, de nada vai adiantar, tá ok? Esse calcário ele só vai fazer a correção do solo quando ele for incorporado. Então ele precisa fazer a incorporação. Porque os colóides, imagina que os colóides, como você já viu, com cargas negativas, está cheio de hidrogênio, alumínio. Então, pelo menos cálcio também, né? Então, pelo menos na camada de 0 a 20 centímetros, esse calcário precisa ser incorporado. Porque na primeira camada ele vai fazer aquela correção lá em cima. Só que imagina 10 centímetros para baixo. Como que esse calcário vai chegar lá embaixo para poder corrigir? Como é que ele vai fazer a troca de cátions? Como é que aquele cálcio que está ali presente no calcário vai entrar em contato com os colóides? Isso só acontece se você fizer a incorporação. E tem um segredo para poder fazer a incorporação. Aqui nós utilizamos uma metodologia mais prática. Veja bem, aqui a gente utiliza da seguinte forma. Se o seu resultado de necessidade de calagem, que é a nossa NC, deu maior que 4 toneladas, se deu mais, que é o nosso caso, deu mais que 4 toneladas, você faz da seguinte forma. Você pega 2 toneladas, né, a metade, né, aqui no caso vai dar 2,20, né? Você joga a metade desse calcário, faz a aração, utiliza a máquina para fazer a aragem, joga a outra metade e faz a gradagem, tá ok? Então joga com a metade do calcário, faz a aração para ele poder dar a primeira incorporada, joga a outra metade e faz a gradagem. Isso pode ser feito tudo no mesmo dia. É lógico que dependendo da disponibilidade, o maquinário que você vai ter disponível, porque provavelmente se você não tem a máquina, você vai estar pagando uma diária. Então essa é a única forma de o calcário ser todo incorporado no solo.
Caso contrário, você está apenas jogando o calcário por cima e só aquela camada de cima. Que na verdade, aquela camada de cima para nós ela não faz tanta diferença. O que faz diferença para nós é a camada de 0 a 20 centímetros, tudo bem? Se der menos que 4 toneladas, bom, se der menos que 4 toneladas, você pode fazer a aplicação total, tá ok? Aproximadamente, vamos supor que deu aí 3 toneladas, né? Você pode fazer a aplicação total e faz a aragem e a gradagem por cima, sem problema nenhum. Agora, acima de 4 toneladas tem que fazer isso. Se não, o que você vai fazer? Você vai fazer o que nós chamamos de supercalagem. É um processo inverso. Você vai aplicar uma quantidade grande, vai saturar aquela área sua de cálcio e magnésio e aí vai fazer o efeito inverso. Ao invés de ser positivo, isso vai ser negativo. Então, qualquer quantidade de calcário que você joga além do que precisa, né, que é o caso da camada de zero, a camada superficial, se você jogar 4 toneladas na camada superficial, você não está fazendo a calagem, você está fazendo o que nós chamamos de supercalagem. E aí é um efeito inverso. É tóxico, é ruim para as plantas. Tá, ok? Porque esse cálculo aqui ele foi feito para uma camada de 0 a 20 centímetros. Então, ou seja, 4,43 toneladas em 1 hectare na camada de 0 a 20. É isso que significa esse cálculo. Caso contrário, você está fazendo errado, tudo bem? Então é assim que a gente faz o cálculo de calagem, olhando a análise de solo, olhando o boletim da cultura, jogando no cálculo e fazendo a aplicação de forma correta. Assim que se faz a calagem. E o calcário que tem magnésio? Bom, o magnésio, alguns calcários têm a quantidade de magnésio e pode ser bom. Então o que você tem que ver? Olha, porque o magnésio ele é um macronutriente essencial para a planta. E se você já está fazendo a calagem, por que não utilizar um calcário que já tenha magnésio? Então você pode escolher um calcário que tenha magnésio, isso de acordo com sua análise de solo, você olha se na sua análise de solo o magnésio está baixo, médio ou alto. Se ele estiver baixo, por exemplo, você pode utilizar um calcário com a quantidade maior de magnésio. Se ele estiver médio, você pode utilizar um calcário com quantidade mais baixa de magnésio. Mas é uma hora importante que você já está fazendo a aplicação, por que não adubar com magnésio também? Tá ok? Então, espero que você tenha entendido aí a calagem, como que funciona. Porque, claro que isso é uma forma bem didática, existem muitos pontos que é importante se aprofundar de forma de aplicação, mas essa é a forma mais prática que se faz a calagem. Tá ok? Então, você tá entendido. Antes de a gente passar para a adubação, que é o nosso próximo ponto agora, é importante que tudo isso tenha sido muito bem entendido. Senão você volta aqui essa aula, faça a anotação para poder passar para a outra parte, que é que nós vamos começar a parte de adubação. Ok? Então vamos para o próximo ponto. Dando continuidade ao nosso mini curso, então, agora nós vamos falar sobre adubação. Tá ok? Bom, é importante que você já tenha entendido o que é calagem, como fazer a calagem, como fazer a aplicação, para que a gente possa ir para o próximo passo, que é a nossa adubação. Lembrando, a adubação sem o solo ter sido corrigido, não adianta nada, certo? Vamos lá, como fazer a adubação então? Como é que eu faço esse manejo de adubação? Primeiro de tudo, análise de solo. Fazer qualquer recomendação de adubação sem uma análise de solo antes é burrice. Isso mesmo, burrice. Por quê? Porque é como se fosse, imagina um médico, por exemplo, que o paciente chegou lá, ele já sai receitando algum tipo de remédio sem antes ter feito uma análise do que está acontecendo, pedir um exame de sangue, fezes, urina, enfim, sem fazer um exame de como está o paciente. É dar um tiro no escuro, tá ok? E aqui, para a gente poder fazer a nossa adubação, o primeiro passo é a análise de solo. Então tem que ser feita uma análise de solo. É importante que você tenha um pouco de domínio sobre essa área de interpretação de análise de solo. Se você precisar, nós temos alguns materiais gratuitos no nosso canal no YouTube falando sobre análise de solo. Temos também cursos online, né, na nossa plataforma que a gente ensina como fazer essa interpretação. Tem bastante material disponível para você aí, tá ok? Mas vamos lá, primeiro, a análise de solo. Eu preciso da análise de solo no meu local e de forma correta, fazer a análise de solo de forma correta para a interpretação. Depois, a necessidade da cultura. Eu preciso saber quanto que aquela cultura precisa para eu poder fazer a comparação do que tem no solo com aquilo que eu vou ter que aplicar, certo? Então eu preciso de saber a necessidade. E aonde que eu encontro isso? Olha, dependendo da sua região, nós temos vários boletins técnicos de cada cultura. Tá? Então, por exemplo, na minha região, a gente vai continuar falando sobre café aqui, na minha região é muito comum, né? O café é a nossa principal cultura, tá ok? Então, é comum que a gente encontre muitos boletins técnicos aí que vão nos dizer qual a necessidade que essa cultura precisa. Então é importante que você busque essa necessidade. E quando a gente fala de necessidade, nós vamos dividir essa necessidade em 4 partes, tá ok? Pode ser em 3, que é plantio, formação e produção. No nosso caso aqui, nós vamos colocar 4, porque nós temos também a adubação de cobertura, que é comum para a cultura do café.
ok? Então, você vai dividir essa adubação em 3 partes, que nós chamamos de plantio. Eu vou colocar aqui a cobertura também. Formação e produção. Ou seja, a minha adubação não pode ser a mesma desde lá do plantio até lá na produção. Isso numa cultura perene, é claro. Se fosse uma cultura anual, a gente ia fazer uma única adubação, que é a adubação de plantio, e talvez algumas de cobertura. Mas nós estamos falando de uma cultura perene. Então, eu tenho que saber a necessidade que essa planta precisa em cada fase dela. Em cada fase dela. Então, vai ser adubações diferentes, certo? Então, olha só, quando a gente fala necessidade, é a quantidade em quilograma de nitrogênio, de fósforo, de potássio, dos outros nutrientes. Aqui nós vamos nos ater apenas ao NPK, o nitrogênio, fósforo e potássio. Mas isso vale para todos os outros nutrientes, certo? Então, a gente pegar a cultura do café, por exemplo, no boletim técnico aqui da nossa região, ele vai dar a seguinte recomendação: 0, 200, 0. O que significa isso? Quer dizer que no plantio, essa cultura precisa de 0 kg de nitrogênio, 200 kg de fósforo e 0 de potássio. Isso para adubação de plantio, adubação de cova ou de suco, certo? Então, depois de já ter corrigido o meu solo, eu tenho que olhar a necessidade. Olha só, 0, 200, 0. Quando isso? 30 dias antes. 30 dias, não vou deixar o antes aqui, tá? 30 dias antes do plantio. Então, antes de plantar, eu preciso colocar 0 kg de nitrogênio, 200 de fósforo e 0 de potássio, tá ok? Aí depois nós vamos ver como aplicar esses 200 kg, tá ok? Então, 200 kg de fósforo que eu preciso. Isso é comum, é lógico, porque o fósforo, ele é o principal nutriente lá que vai ser responsável pelo crescimento radicular. Além de produção de ATP, que aí já é outro assunto, mas o fósforo é o que a gente precisa aqui no nosso plantio. E cobertura? Essa cobertura eu vou precisar de 24 de nitrogênio, 0 de fósforo e 50 de potássio. Isso em 3 parcelas, ok? Olha só, essa é a minha necessidade. 24 de nitrogênio, 0 de fósforo e 50 de potássio. Isso eu não estou tirando, eu não estou inventando isso da cabeça, que é o boletim técnico da nossa cultura que está colocando aqui. E formação? A formação, aqui ela depende se é no primeiro ano ou no segundo ano. Então, eu divido a formação da minha cultura no primeiro ano e segundo ano. No primeiro ano, a minha cultura precisa de 40 de nitrogênio, 0 de fósforo e 67 de potássio. Isso em 3 aplicações, ok? E no segundo ano, 100 de nitrogênio, 0 de fósforo e 100 de potássio. Essa aqui é a minha necessidade para a formação no primeiro ano da minha cultura e no segundo ano da minha cultura. Isso aqui eu vou colocar aqui 3P, tá? Porque não vai caber aqui no quadro, mas é 3 parcelas, ou seja, em um ano eu vou fazer essa aplicada no primeiro ano de formação, eu vou fazer isso daqui em 3 parcelas, principalmente em época de chuva, tá? A gente tem que escolher bem aí a época de plantar, porque aí vai dar de acordo com dependendo do insumo que você vai utilizar. Se ele é um insumo, por exemplo, a base de ureia, né, é importante que o solo esteja úmido, principalmente por causa da volatização, que é um outro assunto, tá ok? No segundo ano. E depois para a produção. No nosso caso aqui, essa produção só vai vir a partir do terceiro ano, que é o café. É lógico que se fosse um citros, isso aqui seria diferente, né? Então você tem que olhar o boletim da necessidade de cada. Então, produção, por exemplo, ele vai precisar de 140, 140 de nitrogênio, 75 e 340 de potássio. Isso também em 3 aplicações no ano, tá ok? Eu vou pegar esse valor total aqui, vou calcular ele, vou ver qual, dependendo do que nós vamos falar a partir de agora dos insumos, e de acordo com a quantidade do adubo ou dos adubos que for utilizar, então aí eu divido isso aí em 3 aplicações. Então, eu já fiz a análise de solo, agora eu vejo a minha necessidade da cultura, eu olho no boletim técnico, quanto que ela precisa em cada fase. Agora você já começa a entender que não é tão simples como eu fazer todos os anos eu vou utilizar a mesma quantidade de adubo, né? O meu vizinho lá colocou essa quantidade, eu posso vir aqui e colocar a mesma. Não, não é bem assim. Primeiro eu faço a análise de solo, depois eu olho no boletim qual que é a necessidade dela em cada fase. Então, independente da cultura que você trabalha ou
que você vai dar assistência, não sei com o que você trabalha, mas a primeira coisa que você tem que fazer é pega lá o boletim técnico, em livros, site da Embrapa. Então hoje com a internet fica muito fácil, né? Você digita no Google aí, necessidade da cultura X. Ela vai te passar lá toda a necessidade que ela precisa em cada fase. A loja tem que olhar, fazer um comparativo de dados da sua região. E essa daqui é a nossa necessidade. Olha, para o café Conilon aqui na nossa região, esse aqui é um dado atualizado e eu já posso me basear nele. Eu já posso fazer o meu cálculo de adubação de acordo com essa quantidade, tá ok? Então isso aqui eu estou colocando só como exemplo e a partir de agora, então, nós vamos calcular a adubação. E para calcular a adubação, o que eu preciso saber? Qual adubo que eu vou utilizar? Hoje a gente pode utilizar 3 tipos de adubos principais. Os adubos minerais simples, que são aqueles adubos, né, minerais, ureia, superfosfato simples, cloreto de potássio, entre outros adubos que a gente tem disponível no mercado. Posso utilizar um adubo orgânico, se eu quiser utilizar adubo orgânico, né, a cama de frango, esterco de gado, nós vamos aprender a calcular todos, tá ok? Como posso utilizar um adubo formulado, que é aquele lá 200020, 71428, né? Então, enfim, 002000. Então existem vários, são formulados prontos de acordo com a necessidade que nós vamos aprender a calcular também, tá ok? Então, análise de solo, fiz a análise de solo, pega a necessidade da cultura e agora então escolho os adubos que eu vou utilizar de acordo com o que o produtor quer, tá ok? Os adubos que nós temos na região e a disponibilidade aí de nutrientes de cada um, ok? Então a partir de agora a gente vai fazer então o nosso cálculo de adubação. Bom, você já viu então como que você deve proceder para iniciar a sua adubação. Fez a análise de solo, olhou a necessidade da cultura e aí você vai escolher qual adubo que você vai utilizar. Bom, então vamos continuar com o exemplo do café que a gente já estava fazendo. Então vamos pegar a primeira adubação. 0, 200, 0. Ou seja, para plantio ele precisa de 0 de nitrogênio, 200 de fósforo e 0 de potássio. Vamos pegar o primeiro tipo de adubação, que é a adubação mineral simples, que é utilizando um adubo mineral, seja ele uma ureia, um superfosfato, um cloreto de potássio, ou qualquer que seja o outro tipo de adubo, tá ok? Então como é que eu faço isso? Bom, eu já sei que o que eu preciso aqui agora é fósforo, certo? Então eu tenho que achar um adubo que a sua base seja fosfatada, ou seja, que a sua composição química, a maior parte seja fósforo. No Brasil tem vários que podem ser utilizados. Vamos pegar um como exemplo. Vamos utilizar aqui o super simples, né? O superfosfato simples, que é um fosfatado, que lá na sua composição ele vai ter aí 18% de fósforo, tá ok? Então dentro do fosfatado eu tenho aí 18% de fósforo. Dentro do superfosfato simples eu tenho 18% de fósforo. Então como é que eu faço esse cálculo? É muito fácil. Veja bem, você precisa de 200 kg de fósforo, certo? E aqui no seu adubo nós temos quanto? 18%. Ou seja, a cada 100 kg eu tenho 18 kg de fósforo. Então veja bem, eu vou fazer uma regra de 3 simples. A cada 100 kg, vou colocar aqui SS, que seria super simples, eu tenho quantos quilos de fósforo? 18 kg. 18 kg de P2O5, ou seja, mas como é que eu acho aqui essa porcentagem? Bom, isso aqui é tabelado, tá ok? O adubo próprio ele te dá essa quantidade. Isso é uma média de 18, 19, 20% no máximo. Então o superfosfato simples ele tem 18%. Isso significa que a cada 100 kg de super simples tem 18 kg de fósforo. Mas quantos quilos que eu preciso? 200, certo? Então eu preciso de 200 kg de fósforo. Então eu venho aqui e coloco X. Fazendo uma regra de 3 simples aqui, 200 vezes 100, divide por 18, nós vamos ter aqui o valor, já fiz aqui para poder adiantar, vai dar 1.1111 quilos, né? 1,1 tonelada. Ou seja, em 1 hectare para plantio, eu preciso de 1 tonelada, 1,11 toneladas de superfosfato simples, para poder ter 200 kg de fósforo. Fazendo o sistema inverso, 1.111 quilos eu tenho 200 kg de fósforo, que é o que eu preciso por hectare. Ou seja, essa necessidade aqui é para 1 hectare, ou seja, 200 kg de fósforo por hectare que ela precisa. Então, a cada 1.111 quilos,
de superfosfato simples por hectare, eu tenho 200 kg, eu vou suprir essa necessidade. Aí você vai dividir, se é por cova, por suco, enfim. Tá? Assim que eu faço esse cálculo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Adubação de cobertura, que era a outra adubação. A necessidade era 24,050. Essa aqui era a minha necessidade para adubação de cobertura. Vamos fazer um com o nitrogênio agora, tá? Então, ureia. Vamos utilizar aqui a ureia. A ureia é o principal adubo nitrogenado do Brasil, principalmente porque ele é mais barato. Tá, ok? Ele é um adubo mais barato, ele tem uma concentração de nitrogênio até grande. 100 kg de ureia, nós temos aí 44 kg de nitrogênio, ou seja, 44% de nitrogênio. É muito bom. É lógico que a ureia ela tem algumas particularidades, que é a volatização, que é a perda de nitrogênio que existe, mas nós não vamos considerar isso agora, tudo bem? Então vamos lá. Eu preciso 24 kg de nitrogênio. A minha ureia tem 44 kg de nitrogênio a cada 100 kg de ureia, certo? Então vamos lá, faça a mesma regra. 100 kg de ureia, vou colocar o R só aqui, tá? Tem 44 kg de nitrogênio. Ou seja, a cada 100 kg de ureia tem 44 kg de nitrogênio. Lembra onde que eu vejo isso? É o próprio adubo que ele te dá essa quantidade já, tá ok? Mas eu preciso de 44? Não, eu preciso de quanto? 24, tá ok? 24 kg de nitrogênio. Fazendo essa regra de 3, 24 vezes 100, divide por 44, x vai ser igual a 54,54 kg de ureia. Ou seja, para a minha adubação de cobertura, para suprir essa necessidade do nitrogênio, é só eu colocar 55 kg de ureia em 1 hectare. E aí eu vou ter 24 kg de nitrogênio. É assim que a gente faz esse cálculo. O mesmo vale para o potássio. Você pode escolher lá qualquer outro adubo que você quiser. Pode pegar o cloreto de potássio, por exemplo, para poder fazer aí, para suprir a necessidade. O cloreto de potássio ele tem 58% de potássio na sua composição. E aí você faz esse cálculo e acha aqui a quantidade que você precisa de cloreto de potássio. Então, para fazer cálculo de adubação mineral simples, é assim. É só você utilizar uma regra de 3 que você consegue estar fazendo a necessidade. Porque o próprio adubo já te dá a porcentagem daquele nutriente. E é assim que a gente resolve o cálculo de adubação mineral. Ok? Então agora nós vamos para o próximo tipo de adubo, que é a adubação formulada. Tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. Você precisa fazer aí uma recomendação de adubação formulada. Como que eu faço isso? Eu quero utilizar um adubo formulado na minha propriedade. Como que eu faço esse cálculo? Bom, para a gente não enrolar muito, para você entender de forma prática como isso funciona, você precisa de duas informações iniciais. Tá ok? Eu estou agora descontando a análise de solo, não estou levando em consideração a análise de solo, que é preciso. Você tem que ter uma base de interpretação de análise de solo para poder você multiplicar com alguns fatores que são importantes. Mas descontando isso, a gente vai fazer o cálculo direto. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu preciso saber? A primeira coisa é a necessidade que a planta precisa por hectare. Quanto que aquela planta que você está colocando no solo, que você vai cultivar, ela precisa de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Não estou levando em consideração os outros macro e micronutrientes, tudo bem? Nós estamos falando somente de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, primeira coisa é saber quanto que aquela planta precisa. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você vai fazer o plantio de milho. O milho, aqui na nossa região, e aí é importante que você olhe o boletim técnico da sua região, ele tem uma necessidade de aproximadamente 20, 80, 40, se eu não estou enganado. Então vamos lá. O milho, vamos colocar aqui, 20, 80, 40. Ou seja, 20 kg de nitrogênio, 80 kg de fósforo e 40 kg de potássio. Isso por hectare. E agora, o que eu faço? Bom, outra coisa que eu preciso saber é quais adubos formulados que eu tenho disponível na minha região, próximo aí, dentro da minha cidade, ou próximo, que eu consiga trazer. Então eu preciso listar esses adubos. Não adianta eu querer fazer uma recomendação direta, e se naquele município, se aquele produtor não vai ter acesso àquele adubo. Então eu listo os adubos que tem disponível na região. Então eu listei alguns aqui, previamente, para que a gente possa ter uma noção. Isso aqui na minha cidade, isso aqui são os que são mais utilizados, são mais comuns. Então lá, 17, 17, 17, 10, 30, 20, 10, 10, 20,
4, 16, 8, 24, 8, 12, enfim, tem uma imensidão, né? Aqui a gente tem uma disponibilidade muito grande, mas você precisa saber na sua região quais adubos que tem disponível. É só dar uma ligadinha para a loja e pergunta, o que você tem disponível aí, né? Mais ou menos nessa proporção. Bom, então eu já sei a necessidade que a planta precisa, também sei os adubos que tem disponível. E agora? Agora a gente faz o cálculo. Existem diversas formas. A forma que eu vou fazer aqui é a forma mais direta que existe. Então, primeiro passo, eu vou pegar a necessidade da planta e vou dividir todos os números pelo menor número. Quem é o menor número aqui? O 20, certo? Então, eu divido tudo por 20. Para eu achar a proporção desses nutrientes. Então, vamos lá. 20 dividido por 20 vai ser igual a 1. Tá ok? 80 dividido por 20. Se você pegar lá 80 dividido por 20, vai dar 4. E 40 dividido por 20 vai dar 2. Ou seja, o meu adubo que eu tenho que utilizar para suprir a necessidade que o milho precisa tem que ser uma proporção de 1 para 4 para 2. 1 de nitrogênio, 4 de fósforo e 2 de potássio. Essa que é a proporção que eu preciso. Então eu tenho que achar nesses adubos formulados qual que tem a mesma proporção. Então se eu fizer isso daqui, lógico que você vai ter que, só de olhar você já consegue mais ou menos entender qual que, ó, 17, 17, 17 não tem como, né? Ele está 1 para 1 para 1. Ou seja, eu vou ter que pegar esses adubos formulados e também dividir pelo menor número. Por exemplo, se eu pegar o 17, 17, 17 e dividir pelo menor número, tudo é 17, então tem que ser por 17 mesmo. Então, 17 dividido por 17, 1, 1, 1. Então, a proporção desse adubo aqui é 1 para 1 para 1. Então, ele não serve. E eu vou olhar os outros. Como eu já fiz esse cálculo antes, então eu já sei que o adubo formulado que tem a mesma proporção é esse aqui, ó. 4, 16, 8. Porque se eu dividir 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. 8 dividido por 4, 2. Então quer dizer que esse formulado tem a mesma proporção que a necessidade da minha planta. Então eu sei que é esse adubo que eu tenho que utilizar. Então eu já escolhi o adubo. Agora vai para a parte mais prática. Como então que eu faço o cálculo para recomendar quantos quilogramas ou toneladas desse adubo 4, 16, 8, desse formulado, que eu vou ter que utilizar por hectare? É muito simples. Então você pega o valor total da sua cultura, que nesse caso é 20, 80, 40, e escolhe um desses três para poder fazer aí a sua divisão. Então se você escolheu o 4, tem que ser o 20 dividido por 4. Se você escolheu o 16, então tem que ser 80 dividido por 16. Se você escolheu o 8, então tem que ser 40 dividido por 8. Então, se você fizer todos esses cálculos, o resultado vai ser o mesmo. E no final a gente multiplica por 100. Vamos entender como funciona. Então, se eu pegar 20 dividir por 4, vai dar 5, né? 5. No final eu pego esse resultado e multiplico por 100. Vezes 100. Ou seja, 500. Quer dizer, então, que por hectare eu vou utilizar 500 quilogramas desse adubo 4, 16, 8 para suprir a necessidade do milho, que é de 20, 80, 40. Entendeu? Aí se eu fizer com fósforo, vai dar a mesma coisa? Vai. Porque ó, 80 dividido por 16 vai dar 5. Tá? Faz aí na calculadora. 80 dividido por 16, 5. Vezes 100, 500. 40 dividido por 8, 5. Vezes 100, 500. Então não importa com qual que você fizer, o resultado vai ser o mesmo. Então 500 vezes, que é 500 quilogramas, ok? Deixa eu apagar aqui, ficou 500 quilogramas por hectare de 4, 16, 8. Então, eu já fiz o meu cálculo de adubação de forma bem simples e de forma bem direta. Eu já sei que para suprir a necessidade do milho, que é de 20, 80, 40, é só eu colocar 500 quilogramas por hectare de 4, 16, 8. Tudo bem? Então é assim que se faz o cálculo de adubação formulada. Tem outras formas? Tem. Tem outras formas, por exemplo, se você não achar o que tem a mesma proporção, isso a gente vai falando nos demais vídeos, tá ok? Então espero que você tenha entendido. E faça aí novamente, refaça. Se você quiser pegar alguns exemplos e tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai estar te ajudando. Tudo bem? Então, até a próxima. Bom, agora que você já entendeu como fazer a adubação formulada, que é o nosso segundo tipo de adubação,
nós vamos passar para a adubação orgânica, tá? Porque a adubação orgânica ela também tem um fundamento muito importante para a agricultura, mesmo que não seja para a produção orgânica, mas sim para o solo, tá ok? Então como fazer a adubação orgânica? O princípio é o mesmo. Eu preciso procurar adubos que vão suprir a necessidade da minha cultura, tá ok? Então eu preciso buscar adubos que supram essa necessidade. Se você buscar no Google aí, você vai conseguir alguns livros de adubação que traz uma tabela com os principais adubos orgânicos e a sua composição, tá ok? Então olha só, eu peguei aqui para dar de exemplo, o esterco de aves, que é um tipo de adubo orgânico muito utilizado. Veja bem, ele tem 3% de nitrogênio, 3% de fósforo, 2% de potássio e 50% de matéria orgânica. Olha, lembra que isso daqui é muito importante, porque não que a planta vai absorver matéria orgânica, nada disso, mas a matéria orgânica ela é importante para a atividade microbiana do solo, principalmente, porque é essa atividade microbiana que ela vai fazer a liberação de nutrientes para a planta. Então é importante sempre fazer uma ou outra adubação orgânica, mesmo que não seja para a produção orgânica. Tudo bem? Então isso daqui é muito importante. Vamos pegar o exemplo de outra cultura agora. Vamos pegar aqui a pimenta do reino, tá ok? Vou utilizar aqui a pimenta do reino. A sua necessidade para plantio é 40, 40, 20. Essa daqui é a minha necessidade de nutrição para o plantio da pimenta do reino, ou seja, a adubação de plantio da pimenta do reino é 40, 40, 20. Isso significa 40 kg de nitrogênio, 40 kg de fósforo e 20 kg de potássio em 1 hectare. Tudo bem? É isso que a pimenta do reino precisa. Como que eu faço esse cálculo? A base é a mesma. Eu já escolhi aqui o meu adubo, que é esterco de aves. Tá ok? Se você quiser fazer o teste com outros adubos, pode ser também. Bom, vou começar pelo nitrogênio. Eu preciso, no esterco de aves, suprir as 3 necessidades. Tudo bem? Então eu vou começar pelo nitrogênio. Quantos por cento de nitrogênio que tem esterco de aves? 3%. Isso aqui é tabelado. Tá ok? Então vamos lá. A cada 100 kg de esterco de aves, vou abreviar, tudo bem? Tem 3 kg de nitrogênio. Certo? Quantos quilogramas de nitrogênio que eu preciso? 40. Então veja bem, 40 kg de nitrogênio. X, tá ok? 40 vezes 100 divide por 3. Eu já fiz isso daqui. X é igual a 1,3 toneladas, ou seja, 1.333 quilos por hectare. Olha só o que nós encontramos aqui. Quer dizer então que para eu fazer uma adubação orgânica para a pimenta do reino, para fazer adubação orgânica para a pimenta do reino, eu preciso de 1.333 kg por hectare para suprir 40 kg de nitrogênio para o solo e para a planta. Tudo bem? Ou seja, a cada 1,3 toneladas eu tenho 40 kg de nitrogênio. Isso porque a cada 100 kg de esterco de aves tem 3 kg de nitrogênio. Regra de 3 básica, a gente resolve isso daqui. Bom, mas e os outros agora, fósforo e potássio? É simples. Veja bem, o fósforo, presta atenção, o fósforo, ele não tem, o esterco de aves não tem 3% de fósforo? Tem 3% de fósforo. Ou seja, se eu fizer 100 kg, 3, e a minha necessidade também é 40, o valor vai ser o mesmo. Ou seja, a cada 1,3 toneladas de esterco de aves, eu também tenho 40 kg de fósforo. Isso porque a porcentagem é a mesma. Percebe? Então, dentro do esterco de aves, a porcentagem de fósforo e de nitrogênio é a mesma. Então, tanto que eu colocar de nitrogênio, eu vou estar suprindo também a necessidade de fósforo. Olha que ótimo. Então, lógico, se aqui fosse 4, aí eu teria que fazer o cálculo novamente para poder saber. Agora, e o potássio? Bom, o potássio, eu preciso de 20 kg, certo? Aqui, quantos por cento de potássio que tem na minha cultura? No meu esterco, desculpa? 2%, certo? Então, como que eu faço isso? Bom, é bem simples, olha só. A cada 100 kg do esterco de aves, quantos quilogramas de potássio que eu tenho? 2, certo? 2 kg de potássio que eu tenho dentro do esterco de aves. Agora, eu já decidi quanto de esterco que eu vou jogar, certo? Quanto? 1.333. Agora, só para mim poder tirar a dúvida se esses 1.333 quilos vão ter 20 quilos de potássio.
Eu preciso tirar essa dúvida. Porque se ele não tiver, se essa quantidade aqui não tiver, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar outro adubo ou aumentar essa daqui. Porém, eu posso correr o risco de aumentar essa quantidade e aumentar demais o nitrogênio. Aí também é outro problema. Então, a adubação orgânica tem que levar em consideração esses critérios. Mas vamos tirar essa dúvida agora. 1.333,3 kg de esterco de aves tem X de potássio. Eu já fiz esse cálculo e aqui deu 26,6 kg de potássio. Ou seja, nesses mesmos 1.333 tem 26 kg de potássio. E quanto que eu preciso? 20, ou seja, está passando um pouco. Então está muito bom, ok? Então é assim que eu faço a minha adubação orgânica. É muito simples, é muito fácil, tá ok? É lógico que tem esses critérios aqui que tem que ser observado, de estar enquadrando. Pode ser que aqui estivesse faltando, eu teria que jogar outro adubo. Eu tenho que olhar a tabela de porcentagem de cada adubo, ok? Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso mini curso, tá? Calma, não fecha ainda, tá? Não dá pausa ainda. Eu tenho aqui uma surpresa para você, um presente, uma oportunidade, como você quiser levar em consideração, tá? Como você quiser levar em conta. Bom, nós aqui da Agriconline, a gente sempre fornece esse tipo de material para ajudar, principalmente os produtores, estudantes, agrônomos, técnicos, profissionais da área. A gente acredita que o Brasil, a gente pode ir muito além do que a gente já tem hoje. Hoje a gente fatura aí aproximadamente 1,7 trilhões todos os anos só com a agricultura familiar e o agronegócio. Mas a gente pode ir muito além, porque a nossa agricultura ela é muito deficiente em assistência técnica. Isso não é culpa, isso daí não é culpa das faculdades ou dos profissionais que a gente tem, não. É porque a nossa grade curricular, principalmente ou no curso técnico em agropecuária ou na engenharia agronômica, por ela ser muito fechada, às vezes 5 anos só, não dá tempo de você ver tudo e a gente não vê a prática, tá ok? Então foi a partir daí que nós da Agriconline começamos a entender como que estava acontecendo dentro do nosso mercado e as recomendações estavam sendo feitas de forma pouco criteriosas, ou seja, nós temos muita pouca informação sobre como fazer a recomendação de calagem, de adubação de forma correta. Foi por isso que nós criamos o CEPRAC, que é hoje o principal curso de interpretação de análise de solo e recomendação de adubação, calagem e engessagem, onde qualquer pessoa que vá fazer o curso, seja estudante, agrônomo, técnico, comerciante, profissional, ele aprende desde os princípios básicos de formação do solo, os macro e micronutrientes, aprende a como interpretar a análise de solo de forma bem criteriosa, de forma correta, aprende a fazer a calagem de forma correta, gessagem, que não dá tempo a gente ver todo nessas aulas, mas ele aprende também como fazer a gessagem, aprende como fazer adubação orgânica, adubação mineral, adubação formulada, aprende sobre NPK, nós temos uma série específica só sobre NPK, ou seja, um curso muito completo, onde o estudante sai desse curso já pronto para o mercado de trabalho, já pronto para poder fazer a recomendação, fazer a adubação, calagem, gessagem de forma muito correta. Agora, algo muito interessante, que esse curso ele é vitalício. A partir do momento que você compra esse curso passa a ser seu. E nós atualizamos várias aulas, informações, boletins periodicamente. E mesmo depois de você já ter terminado o curso, você ainda pode continuar assistindo, porque o curso ele passa a ser seu, ou seja, é uma ferramenta que você tem aí disponível, tá ok? Então, ou seja, o CEPRAC ele é hoje o principal curso da área agronômica do Brasil, em 2018 foi o curso mais vendido da área agronômica, e hoje a gente está disponibilizando, por isso que eu falei que nós vamos ter uma oportunidade para você, porque hoje esse curso, a gente tem vendido ele por 350, 400, depende muito de como que estão as matrículas e a carga horária do curso. E hoje, que você acabou de assistir esse mini curso, nós vamos disponibilizar ele para você por apenas R$ 179. Então, se você quer ter essa ferramenta, que é esse curso vitalício, onde você vai ter acesso a todas essas informações, aqui embaixo tem o link para você poder fazer sua inscrição e conhecer mais detalhes. Lembrando, a gente só vamos disponibilizar essa aula gratuita que você acabou de assistir somente essa semana, então o curso também só vai ficar disponível durante essa semana. Então, se você quer se especializar, quer fazer parte aí, quer ter essa ferramenta junto com você, você pode estar fazendo a compra do seu curso aqui agora. Lembrando, é 100% online, é vitalício, ele passa a ser seu, você recebe todas as orientações, recebe todas as atualizações
tem certificado e tem suporte 24 horas para você tirar as dúvidas, tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado conosco até o final dessa aula. Eu espero que tenha sido muito proveitosa, que você possa ter sucesso aí na sua carreira. Até a próxima!